Eu vou apresentar uma solução para o problema de árvore de Steiner em grafo usando o GRASP. O artigo que eu vou apresentar é o Hybrid GRASP with Perturbations for the Steiner Problem in Graphs. É dos autores Celso Ribeiro, Eduardo Shoa, Renato Werneck, de agosto de 2002. Vou apresentar brevemente o problema de Steiner em grafo e depois o método proposto pelos autores. Vou apresentar a fase de construção e a fase da busca local. Depois vou mostrar esse conjunto de soluções elite e os resultados. O problema da árvore de Steiner é o seguinte: dado um grafo conectado, não direcionado, com pesos nas arestas e um subconjunto de nós, no caso aqui os nós destacados, que são chamados nós terminais. O objetivo do problema é conectar esses nós terminais por meio de uma árvore mínima. É um problema NP-hard, tem várias aplicações: projeto de rede, circuitos integrados, problemas de localização, aprendizado de máquina, biologia de sistemas e bioinformática. O método proposto basicamente, o GRASP tem duas fases em cada iteração, que é uma construção inicial e uma pesquisa local, né? E a melhor solução de todas as iterações vai ser retornado como resultado. Qual a proposta deles? Eles vão fazer primeiro um pré-processamento do dado de entrada. Eu não vou entrar em detalhes nesse pré-processamento, porque eu vou focar na parte do GRASP, que é essa parte aqui das iterações. Para cada iteração, primeira etapa é uma estratégia de perturbação dos pesos das arestas, dos pesos originais das arestas. Vai fazer uma estratégia que vai alterar o valor dos pesos das arestas. Depois vai construir uma solução inicial com esses pesos alterados. Depois vai aplicar uma busca local com os pesos originais e vai atualizar a melhor solução nesse conjunto de soluções elites. Usando esse conjunto de soluções elites, ele vai aplicar esse path relink, mas eu não vou apresentar esse path relink porque ele não faz parte do GRASP, mas para isso que ele monta esse conjunto de elite de soluções, para usar nessa última etapa aqui. E no final ele vai retornar a melhor solução encontrada. Perturbação randômica dos pesos. A árvore de Steiner, o objetivo é que ela seja mínima. Então, a árvore, a gente vai priorizar as arestas com menor peso. Então, uma estratégia para você forçar uma aresta a aparecer na solução ou forçar que essa aresta não apareça na solução é alterar os pesos, porque se você quer que uma aresta apareça na solução, você altera o peso para um peso bem baixo, então ela vai ser escolhida para a solução. Se você não quer que aquela aresta apareça na solução, você faz o contrário, coloca um peso bem alto para ela não aparecer. Então, baseado nessa ideia, ele cria 3 métodos para randomizar esses pesos, método D e U. E as primeiras 3 iterações do GRASP vão usar o peso inicial, sem alteração. A partir da terceira iteração, ele vai usar esses métodos aqui alternadamente. Primeiro o D, depois o I, depois o U, depois volta no D, no I, no U, sucessivamente. E vai fazer uma alteração randômica dos pesos para em seguida fazer a fase de construção. Como que é cada um desses métodos? Esses métodos vão usar esse valor aqui, T-1, que é o número de soluções ótimas que a aresta aparece nas iterações anteriores. Então, como é que vai ser o valor do peso? Vai ser de acordo com essa função aqui. Vai ser um número randômico entre o peso inicial e o peso inicial vezes um valor de R. Aí, esse valor de R vai ser baseado nesse T-1, que é o número de vezes que essa aresta aparece nas soluções anteriores, nas soluções das iterações anteriores. Então, o que vai acontecer? No método D, ele vai fazer o seguinte: as arestas mais frequentes vão ter um peso maior. Então, ele vai forçar que essas arestas mais frequentes não apareçam na solução. Ele vai somar aqui, e quanto mais aparecer na solução, mais essa aresta vai ter um peso maior, e ela não vai aparecer na solução. Já o método I,
ele vai pegar as arestas mais frequentes e vai colocar um menor peso, porque ele usa subtração aqui, então quanto mais frequente for, menor vai ser o peso. Então no I ele força a aparecer as arestas mais frequentes. No D ele força não aparecer as arestas que foram mais frequentes. E no U não força nada, ele vai gerar um valor entre o peso e 2 vezes um peso, um valor randômico. Com esses pesos alterados, ele vai passar para a fase de construção. A fase de construção ele propõe três heurísticas e vai ser selecionada aleatoriamente uma heurística em cada iteração. Então, em cada iteração, vai escolher um método de peso diferente, uma heurística diferente. Quais são as 3 heurísticas? A primeira heurística do caminho mais curto. Vai escolher um nó terminal randomicamente e, até incluir todos os outros nós terminais, ele vai escolher o nó mais perto da árvore corrente e incluir este nó e o caminho mais curto nessa árvore corrente. A outra heurística vai fazer o seguinte: inicialmente cada terminal vai ser uma componente, e nós vamos ter o número de terminais, componentes. A cada iteração ele vai encontrar o caminho mais curto unindo duas componentes. Vai olhar duas componentes, duas componentes, e vai ver quais as duas componentes que estão mais próximas. Vai escolher essas duas componentes e vai transformar em uma componente só, usando o caminho mais curto entre elas. Então vai transformar vai pegar as duas componentes escolhidas e o caminho mais curto e vai transformar numa componente só. E o algoritmo vai parar quando tiver só uma componente passando por todos os terminais. A terceira heurística é baseada na árvore geradora mínima. Vai calcular a árvore geradora mínima do grafo inicial pelo algoritmo de Kruskal e vai verificar se todas as folhas forem terminais, já retorna esta árvore. Se não, vai verificar se tem alguma folha que não é terminal e que tem grau 1, porque se ela não é terminal e tem grau 1, ela pode ser excluída, porque na árvore de Steiner, os nós que não são terminais, eles só servem de passagem, então eles têm que ter pelo menos grau 2. Então, se eles têm grau 1, é porque eles não precisam estar na árvore. Então, a gente vai remover esses nós sucessivamente até não ter mais nó a ser reduzido. Essa é a terceira heurística. Feita a primeira fase dos pesos, depois a construção da solução. Aí a gente vai vir na fase de busca local, que vai buscar o ótimo local a partir da solução construída na heurística anterior. Esse ótimo local, ele vai usar duas estruturas de vizinhança. Então, vai fazer o seguinte, vai primeiro pegar essa solução que foi construída, vai pegar a primeira vizinhança, que é a vizinhança baseada em nós, e vai buscar o ótimo local dentro dessa vizinhança. Vai pegar esse ótimo local e vai jogar nessa segunda vizinhança e buscar o ótimo local dessa segunda vizinhança, partindo dessa solução que foi encontrada aqui, desse ótimo local. Então, ele vai partir de um ótimo local, achar um outro ótimo local, usando duas vizinhanças. E vai fazer isso repetidamente até que não consiga melhorar, que esse ótimo local não seja mais melhorado. Então, como que é essas duas vizinhanças? A vizinhança baseada em nós é o seguinte: uma solução viável da árvore de Steiner é um conjunto de vértices que não são terminais, porque os vértices terminais, obrigatoriamente, eles vão estar na solução. Então, o que pode estar ou não são os vértices não terminais. Então, cada solução é um conjunto de vértice não terminal. A vizinhança da solução vai ser o quê? Vai ser você pegar uma solução e ou tirar um nó não terminal ou colocar um nó. Só tem nó terminal, né, no desconjunto. Então, você vai ou tirar um nó ou colocar um nó. E aí você cria toda a vizinhança de uma solução. Cada nó é examinado em ordem circular e tem que verificar se é viável tirar ou colocar, se a solução vai continuar viável. A outra vizinhança é baseada em caminho-chave. Um caminho-chave de uma árvore de Steiner é um caminho onde as extremidades são terminais ou nós com pelo menos grau 3. E os nós intermediários
são nós com grau 2. Então, a definição de vizinhança vai ser baseada nesse caminho-chave. Se dado uma solução, você retira um caminho-chave. Retirando um caminho-chave, você vai ficar com duas componentes separadas. Aí você vai substituir pelo caminho mais curto entre essas duas componentes que ficaram. Então, você vai obter uma nova solução. Aí, cada vez que você retira um caminho-chave diferente, você tem uma solução diferente, compondo uma vizinhança. Depois que você, então você recordando, determinou novos pesos, criou uma nova solução na fase de construção, achou o ótimo local na fase de busca local, e aí você tem a melhor solução dessa iteração. Essa solução vai ser colocada num pool de soluções de elite. Esse pool de soluções de elite são um conjunto de P-soluções. E a cada solução nova, você vai verificar nesse pool se ela já não está na solução e se ela é melhor do que a pior solução do pool. Se for, ela vai entrar na solução do pool e tirar a pior solução. Esse pool de soluções, como eu falei, é para ser usado no Path Relinking, que é depois do GRASP, que eu não vou apresentar aqui. Os resultados é o seguinte: foram usadas 151 instâncias desses três conjuntos de instâncias, e aproximadamente 90% dos casos, as primeiras 16 iterações já tiveram soluções muito boas dentro de 0,5% do valor ideal. E eles deram evidências computacionais de que cada um dos recursos, cada heurístico, cada etapa, contribui de forma independente para melhorar a qualidade de solução e, consequentemente, para a eficácia de todo o algoritmo. Então é isso.